Olá, muito boa noite para todo mundo. No Tinir da Canga, aí no canto do Pocão Rangedor, o carreiro está fazendo a saudação para a passagem da comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV, que vem chegando de viagem, trazendo aos companheiros e companheiras boiadeiros deste rincão as notícias mais importantes acontecidas no sertão. E para começar a função, a gente anuncia a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Os companheiros e companheiras boiadeiros que são fornecedores de gado para os frigoríficos exportadores brasileiros já estão acostumados com o comportamento costumeiro deste mercado e têm bem sabedência, pela própria experiência, de que o movimento em janeiro, falando de volume embarcado, sempre é um dos mais fracos no ano inteiro. Mas o caso que tem para ser contado é que este recém-terminado, agora de 2025, não cumpriu esse roteiro e por muito pouco não foi o melhor da história entre os seus correspondentes. Fazendo uma recordação ligeira, a quantidade de carne despachada daqui lá para fora, neste período considerado, somou 180.500 toneladas, ficando só 0,7% atrás do que tinha sido vendido no primeiro mês do 2024. Pois esta marca histórica poderia ter sido ultrapassada se não fosse a repentina e não esperada queda na demanda pela mercadoria brasileira por parte de alguns dos principais países da nossa freguesia, começando pela grande ponteira de todos, que é a China. Segundo um levantamento feito pela consultoria Agrifato, com base nos dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, no mês passado, o gigante lá do Oriente Distante comprou da gente 91.180 toneladas, com um esmagrecimento de 20% em relação a dezembro de 2024. A explicação, conforme já está todo mundo perfeitamente saberizado, foi a grande comemoração do Ano Novo lá deles, que sempre deixa o país inteiro praticamente paralisado. Os Estados Unidos, que são justamente o segundo colocado na lista dos nossos melhores parceiros no mercado, também deixaram os exportadores brasileiros decepcionados, arrematando agora 16.540 toneladas, ou 15,8% a menos do que no derradeiro mês do ano passado. No caso do gigante nortista, o problema é que eles têm lá uma cota anual muito pequena, que é livre de imposto. E muitos importadores já fecham o negócio antes para receber o produto em janeiro e conseguir, assim, a isenção. E teve ainda o Chile, que vinha manifestando grande apetite comprador, mas que começou o ano presente diminuindo suas encomendas para 8.030 toneladas, o que representou uma forte redução de 37,8%, pegando sempre o dezembro do ano passado para fazer a comparação. É verdade mesmo que a natureza é generosa com quem ganha a vida na lida de gado, mas é enganosa a empreita de alguém que enjeita ou desconhece a necessidade de tratar o capim com mais cuidado até do que se fosse para formar na propriedade um imenso jardim. Logicamente que podem aparecer dificuldades no manejo das invernadas, E sendo assim, para ajudar a amiga pecuarista a achar a receita perfeita para cada situação, a gente criou e apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. O assunto de hoje é a variação do valor nutricional das pastagens ao longo do ano. Confira. Ajuste de fertilidade no solo, aumento dos níveis de nutrientes e a proporcionalidade entre eles. Isso tem uma interferência muito grande na fisiologia da planta forrageira. Porém, as estruturas do pasto vão mudando ao longo do ano inteiro. E a gente precisa entender qual a interferência que a adubação faz no sistema como um todo. Eu vejo muito o pecuarista se preocupar com níveis proteicos, por exemplo, de plantas forrageiras. Isso é um tema realmente importante, porém isso está relacionado com a fisiologia da planta, principalmente com o manejo correto. Só que existem duas vertentes que acontecem na planta forrageira. Uma é a presença de carboidratos não estruturais ou solúveis que vão ter muita correlação com o desempenho dos animais. E outro é a vertente de carboidratos estruturais, a presença de fibra na estrutura da planta que dá sustentação para ela.
o mau manejo, o animal não consumir essa planta na altura certa, leva, principalmente de plantas de crescimento ereto, a uma produção maior de lignina, de partes fibrosas com baixa digestibilidade. Então, quando o manejo está errado, essa altura maior está fazendo com que esse pasto esteja produzindo menos e com menor valor nutricional. Por isso que quando você tem uma adubação atrelada a um manejo correto, a proporção de carboidrato não estrutural e de nutrientes solúveis aumenta. E é por isso que a gente consegue ter uma maior carga com maior valor agregado. Aumenta o desempenho também. Essa alteração, então, na estrutura das plantas vai acontecer mesmo. Isso está determinado pelas variações climáticas. É certo que um pasto nunca vai ter a mesma qualidade ao longo do ano inteiro. Porém, num período onde existe uma resposta fisiológica para as adubações, a qualidade desse material sempre vai ser melhor do que outra época do ano. E a tradição nas transmissões dos leilões do Terra Viva agora vai ser 100% online, a partir de domingo que vem, dia 23 de fevereiro. Depois de 20 anos juntando o campo com o mercado, o canal Terra Viva está passando agora toda a sua experiência para o universo digital. Os leilões que o companheiro e a companheira boiadeiros confiam agora vão estar disponíveis exclusivamente pela internet, no nosso site e no nosso canal no YouTube. Tudo com a credibilidade de quem entende do agronegócio. Assista de onde estiver, com a qualidade que só o Terra Viva pode oferecer. Participe, entre na conexão e faça negócios excelentes junto com a gente. Com a devida licença da companheirada, a comitiva faz aqui uma rápida parada, mas volta já, é só aguardar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Lá nas quebradas dos fundos do sertão e nas freguesias aqui perto da gente, no fim do dia todo mundo se ajunta na frente da televisão para escutar esta nossa falação, na esperança de receber a notícia alvissareira de que o carretão está mudando de direção e a nossa Praça Boiadeira, enfim, está pegando de novo rumo de subida na ribanceira, né? Mas só o que o povo está tendo é decepção, porque o tempo está passando, no calendário fevereiro já está entrado e andado na sua metade derradeira, o salário do trabalhador já criou asas e foi embora, e até agora o mercado pecuário brasileiro não está dando nem sinal de melhora. Sendo então um caso de urgente precisão, campear informação a respeito do lado e do jeito que o vento vai bater no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, meu caro Pedro. Obrigado pela sua presença mais uma vez. É sempre uma baita satisfação ter a sua participação internética aqui nesta nossa função noticiarista e novidadeira. Seja muito bem-vindo e faça o favor de entrar, sentar e ficar à vontade. Muito obrigado aí, Sidney. É um prazer para a gente estar aqui com vocês, justamente conversando desse mercado que a cada entrevista vai mudando, né? Trazendo coisa nova aí para a gente conversar, né? Pois é, a última vez que você deu entrevista aqui, o mercado estava em alta, né? Agora, hoje, o que é que está pesando mais para empurrar o preço do boi na descida da ribanceira, Pedro? Sidney, o que está acontecendo, né? Por que a gente está vendo esse preço estacionando 315? Da última vez a gente estava conversando, era 330 praticamente reais por arroba, dependendo aí, né, da unidade que se faz a negociação. A gente está vendo ainda uma oferta de fêmeas que começou o ano, até surpreendeu a gente, inclusive. Para janeiro a gente viu uma participação de fêmeas maior do que foi em janeiro do ano passado, inclusive um abate, um volume de cabeças abatidas nesse começo de ano maior do que foi no ano passado. Fevereiro começou muito bem,
mas fevereiro começa a indicar aí um pouquinho que talvez possa vir um pouquinho menor do que foi no ano passado. Mas o que está trazendo essa queda na arroba do boi gordo é uma oferta para o período que vem bastante grande, que vem uma oferta maior do que a demanda, né? Demanda começa aí o ano um pouco mais empacada, mercado interno, mercado externo também um pouco mais empacadinho, e aí a gente vê essa oferta muito grande, acaba trazendo justamente essas quedas na arroba do boi gordo, né? Ô Pedro, agora com o fevereiro já passado da metade, né? Será que ainda tem muita vaca de descarte para chegar no mercado? Que a gente analisa aqui o que a gente entende, né? Por que inclusive aconteceu esse descarte muito grande para esse início de ano? Foi justamente as secas do ano passado, né? As queimadas, os incêndios, tudo aquilo que aconteceu que impactou bastante a estação de monta. Então, aquelas vacas que eram para ter sido abatidas ali no final de novembro, mais espalhadas para dezembro, acabou que acumulou tudo para janeiro, praticamente, para o início de fevereiro. A tendência agora é começar a diminuir, pelo menos o que a gente enxerga, dar uma diminuída nessa oferta de vacas, mas o que está pesando bastante também para essa participação de vacas está bastante alta, é a menor participação, né? Um volume mais baixo de machos nesse abate. E por que a gente está vendo, né? A gente está vendo aí a questão das pastagens, em alguns lugares tendo problema com lagarta, tendo problema de cigarrinha e tudo mais. O pecuarista acaba diminuindo a pressão, soltando essa vaca para o abate e ficando com o macho. Então, a tendência é que com o caminhar aí, esse finalzinho de fevereiro, talvez no início de março, a gente já deve ter um volume de vacas um pouco menor do que a gente viu para esse início de janeiro, esse início de ano. Foi muito forte a presença de vacas ainda no abate, né? Pois é, né? Agora, ô Pedro, o ano passado, né, registrou o maior abate de gado e a maior produção de carne da história do Brasil, né? O que é que a gente já sabe a respeito do que está acontecendo agora no 2025 em relação a essa questão dos abates e da produção de carne? A gente viu um 2024 bastante movimentado, né? Quando a gente fala de questão de produção de carne, tudo o que aconteceu, né? Primeiro semestre bateu recorde de produção, bateu recorde de exportação. O segundo semestre veio bastante acelerado. A gente viu, inclusive, aquela alta muito estrondosa da arroba do boi gordo. 2024 começou bastante acelerado, 2025, né? Perdão, começou bastante acelerado também em relação à produção de carne, né? Até mencionei, né? Os abates que vieram bem movimentados. Janeiro abateu até mais do que janeiro no ano passado. Isso mostra que a nossa produção vai vir forte também para 2025, mas não deve superar o que foi em 2024, que a gente teve o recorde. E 2025 deve ter aí uma redução, né, no volume de bovinos abatidos, justamente porque, principalmente agora para esses próximos momentos, a participação de fêmeas deve ser menor. Então você tem um enxugamento do número, né, do volume de fêmeas que estão colocadas a gancho, isso deve diminuir um pouquinho a nossa produção de carne e que inclusive deve dar o sinal aí de virada do ciclo pecuário. É muito cedo para falar quando que essas fêmeas realmente vão parar, mas a gente já começa a enxergar um volume diminuindo. E isso, quando as fêmeas estão saindo do gancho, né, não estão mais participando tanto do abate, a gente tem uma diminuição da nossa produção de carne, mas que deve pintar aí entre as 5 maiores produções de carne da nossa história ainda assim. É isso que eu ia te perguntar justamente agora, né? Considerando a participação das fêmeas nos abates até agora, já dá para dizer então que a tão esperada virada de ciclo da pecuária está ficando mais perto, né, Pedro? Exatamente, cada vez mais se aproximando. A gente já vê uma reposição bem mais valorizada, inclusive as fêmeas ganhando força em algumas das regiões, o pessoal já se precavendo para esse momento de falta de oferta de bezerros, falta de boiada de reposição principalmente. Então a gente já começa a notar que a relação de troca, inclusive, começa a pesar um pouco mais para quem está fazendo bovino gordo, né? Vai comprar aí o boi magro, já está pensando aí na troca do seu rebanho, já começa a pesar um pouco mais porque a reposição vem ganhando força. A oferta desse ano deve ser mais enxuta do que foi para os últimos 2 anos, e aí a gente deve chegar com 2026 praticamente de página virada, né? Mas a gente já está vendo isso, o período de transição está sendo deixado para trás. Agora, contrariando o seu procedimento normal e costumeiro, né, o consumidor brasileiro já estava alongado no balcão do açougue desde o começo desse mês de fevereiro que está em andamento, né? O que é que deve acontecer com a demanda por carne aqui no nosso mercado caseiro, no curto e no médio prazo? O que a gente está vendo, né? E a gente viu acompanhando fevereiro o início muito travado do mercado, né? Que inclusive impactou justamente nessa lateralização, nessas quedas da arroba do boi gordo, né? Esse escoamento estava bastante difícil, mas o andar de fevereiro veio trazendo o preço da carne um pouco mais baixo, um pouco mais em conta, porque começou a entrar carne um pouco mais barata do que foi ali para o final do ano passado, né?
A gente teve o boom da arroba do boi gordo, acabou elevando o preço da carne para o consumidor final e a gente já começa a ver, inclusive, atacado e varejo trabalhando com umas margens um pouco mais apertadas justamente para reduzir esse preço, né? A cotação da arroba do boi gordo teve uma queda, isso demora um pouco para chegar para o consumidor final. E a gente começa a observar nessa segunda quinzena, nesse comecinho de segunda quinzena de fevereiro, essas quedas, né, no preço da carne para a gente que está consumindo, querendo fazer o churrasco. Então, talvez agora, talvez não, né? Chegando agora mais perto do carnaval, principalmente, a gente deve ter um consumo um pouco melhor, um pouco mais acelerado, inclusive. Até pensando na cotação da arroba do boi gordo, não está descartada aí nenhuma movimentação de alta, inclusive, por uma demanda um pouco mais acelerada para esse período festivo, inclusive. O escoamento deve ser bem mais positivo do que o que a gente viu até o momento para esse ano, né? Muito bom, vamos esperar para conferir e a gente conta sempre com a ajuda de vocês da Scott para a gente interpretar esse mercado que é que nem estrada de serra, né? Um dia para cima, outro dia para baixo. Pedro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Abração para você, abraço para todo mundo da Scott aí, até a próxima. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade, espero estar trazendo notícias mais otimistas para o pecuarista na próxima. Muito obrigado, Sidney, forte abraço. Outro abraço, há de ser. Com a marcha boiadeira avançando ligeira e chegando já no trecho em que a estrada sai da beira da Chapada, a gente faz aqui neste ponto mais uma parada para descanso. E na parte derradeira da nossa lida novidadeira, o assunto que por nós será tratado e destrinchado é a situação do mercado do boi gordo. Tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o fevereiro se arrastando no calendário e o trabalhador brasileiro ainda muito longe de receber o pagamento do próximo salário, no balcão do açougue não tem quase nada de movimento e o dono está padecendo de grave solidão, esquecido e largado no seu estabelecimento. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Mudando o rumo da conversa sem perder o gancho do comércio boiadeiro, o Terra Viva DBO na TV passa a fazer agora aos parceiros e parceiras que estão aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação novidadeira, a recitação do caso que foi passado com o boi gordo no mercado e de qual foi a evolução da sua cotação. Conforme já é da sabedência de todo mundo que nos dá a honra de ter a sua audiência, o nosso compromisso aqui é com a verdade plena e verdadeira. E por causa disso, a gente sempre foi da opinião de que não adianta fazer enrolação e mesmo nas horas difíceis, o melhor é contar logo e diretamente o caso que está sendo passado no mercado, né? Pois então, com o fevereiro estando já no seu terço derradeiro, a nossa praça boiadeira continua largada e desembestada na descida da ribanceira. E pelo jeito que o vento está batendo no eito, não vai ser já que ela vai mudar de direção. A parte principal desta consumição atual, que não está deixando o carretão entrar de novo no prumo e voltar para o rumo de morro acima, é o aumento na oferta de gado para abate. E a explicação é a conjuminação de duas situações que normalmente acontecem em momentos diferentes. A primeira é o descarte de vacas parideiras que não pegaram cria na temporada, que deveriam ter chegado antes, mas acabaram demorando mais porque, com a estiagem do final do ano passado, a estação de monta acabou atrasando em várias das principais regiões de comercialização de animais do país. O resultado é que estas fêmeas estão ficando prontas agora, na mesma hora em que estão sendo terminadas as boiadas que entraram na engorda logo depois da mudança de estação e da recuperação do capim nas invernadas, né? E para complicar um pouco mais, desde o final de janeiro, o trabalhador brasileiro está vasqueiro e alongado do balcão do açougue, porque o aperto financeiro, que acontece sempre na metade derradeira de cada mês, desta vez veio mais cedo, sendo que agora até para comprar ovo o povo está padecendo porque o preço subiu mais do que rojão de vara em festa de São João, né? Aí, juntando uma coisa com a outra, o dono do frigorífico, que até outro dia estava com a câmara fria quase vazia, agora tem mercadoria até de sobra. E com isso o comprador de boiada já está de novo dando demonstração de valentia e correndo trecho com o facão derriçador de preço na mão. A encrenca só não está pior para o lado do fazendeiro porque o setor exportador está recuperando a animação, tendo registrado neste pedaço já andado de fevereiro um razoável crescimento dos embarques em relação a janeiro e também na comparação com o período correspondente do ano passado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações
em 7 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que a arroba caiu em 6 dessas praças e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária e subiu. Esta uma foi Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde a arribada foi geral, com o boi melhorando para R$ 11,20 o quilo vivo, o que daria R$ 336 por arroba, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. A vaca avançou para R$ 10,25 o quilo, ou R$ 307,50 por arroba. Já a lista das derriçadas, de novo, foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde o macho foi derrubado para R$ 316 e a fêmea para R$ 285. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi piorou para R$ 283. No norte de Mato Grosso, o macho desceu para R$ 313. No norte do Tocantins, quem tem vaca para vender está pegando no máximo R$ 268. E no sul tocantinense, a fêmea foi rebaixada para R$ 258. Na madrugada, o sino tocou na fazenda Novo Destino, mas a fumaça na chaminé das casas da colônia indicava que o povo lá já estava de pé. E a peonada, que estava de partida, ainda teve tempo de tomar um café antes de sair com a boiada na estrada. E agora que a empreitada está cumprida, descansado da lida, eu vou passar na vendinha lá da freguesia e voltar para o rancho com um pacote de bala na algibeira do Pala para fazer a alegria da filharada, que já deve estar na porteira esperando a minha chegada. Conforme já é da sabedoria de todo mundo que tem a paciência e a consideração de passar uns minutos aí na frente da televisão escutando a nossa falação, estas prosinhas rimadas recitadas aqui no fechamento da função foram escritas pela minha própria mão para contar, em forma de poesia, um pouco do dia a dia do nosso povo vivente neste mundão do sertão brasileiro. Aproveitando então a ocasião, a gente faz a recordação de que toda esta minha lida verstejadeira está reunida e publicada nos 4 livros da coleção Versinhos de Caipira. E se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a série inteira, podem fazer o favor de ligar diretamente para mim, no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no tal do Facebook. E a recitação deste verso é a anunciação de que a empreitada por hoje está terminada, mas antes de fazer a despedida e começar a nossa viagem para outras paragens, já fica decidida e marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.